Pai de graça, Pai de misericórdia, Senhor, aqui está teu filho. Pai amado, Pai querido, Senhor, usa, Pai, ele nesta noite. Pai amado, Pai querido, que ele venha, Senhor, ministrar aos nossos corações aquilo, Pai, da qual a tua igreja, ela precisa e necessita ouvir. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender, Senhor, qual que é a direção, Pai, que o Senhor irá nos direcionar nesta noite. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa teu filho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz a todos os irmãos, amém. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, o capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, o capítulo de número 5. Aleluias. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus. Apresentar os irmãos que estão cooperando conosco, mas tem uma outra também. Nosso irmão Diácono Valdemir, glória a Deus. Eu vi você, viu, varão, daqui de cima, viu? Glória a Deus. Valdemir veio nos visitar. Nossa irmã Isadora, glória a Deus. A Isadora também está sem ministério, igreja. Estava sem ministério. Como a igreja vai dizer aos irmãos? Seja. Volte sempre. Se. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É melhor aquele, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavando as suas redes, entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para o alto mar e lance as vossas redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam. Vamos lá para o versículo de número 11. Aleluias, que diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Senhor, fala conosco, Pai. A palavra é tua e não minha, Senhor. Espírito Santo, Deus da glórias, aqui estamos para ouvir a sua palavra. Fale e não te cales, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui é bem conhecido, chamado da pesca maravilhosa e o chamado dos discípulos de Jesus. É importante, irmãos, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, eu já disse a vocês que Jesus, ele disse que o servo prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Esses dias até postei no grupo da igreja e disse que você pode ter toda a experiência, você pode ir para tudo quanto é evento, você pode fazer, ficar no monte, jejuando 40 dias, mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: se você não obedecer a palavra, nada adianta, todo o seu sacrifício é de tolo, porque Jesus disse que aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então que nós vamos nessa noite a ouvir essa palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, aquilo que nos é ensinado. Aqui nós vamos ver a Bíblia Sagrada dizendo que apertando a multidão. Que multidão era essa?
Era uma multidão que estava com um desejo espiritual, um desejo de ouvir a palavra de Deus. Era uma multidão que estava sedenta. É uma multidão que tinha um desejo dentro do teu coração de ouvir Jesus. Eu sempre falo isso, que Jesus, ele pregava como ninguém pregava. Jesus não pregava como os fariseus. Jesus pregava diferente. E eu sempre falo algo que disse Timothy Keller, que as mensagens de Cristo atraía pecador, mas desagradava os religiosos. Hoje em dia, a mensagem de Deus agrada aos religiosos e não atrai nenhum pecador. Hoje, pela misericórdia, eu estava ministrando pela manhã, eu fui pregar, por isso que eu não estava aqui pela manhã. E eu falei para minha esposa, eu fiquei impressionado, porque estava pregando e um rapaz chorando. Ele chorou. E quando a pastora chamou ele para orar, ele veio para frente e ela pediu para mim orar por ele. E aí quando eu comecei a orar por ele, pastor, o apelo não foi feito. Ele começou a chorar de soluçar, e ele dizia: eu senti algo dentro de mim tão grande, eu não sou evangélico. Parece que eu até falei para minha esposa, acho que ele deveria ser esposo de alguma irmã que estava lá na igreja e ele não é crente. E ele começou a chorar, soluçando, e ele disse assim: eu acho que é o chamado de Deus na minha vida, não é? Eu falei: sim, você quer aceitar Jesus? Aí ele: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Oh, glória. Porque a gente prega, mas quem faz o resto é Deus. E quem tiver com sede da palavra de Deus, nesta noite tem maná do céu para você. Nunca deixe de sentir o desejo pela palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que ter um desejo por essa palavra, irmão. Sabe por quê? O povo no deserto, sabe o que eles fizeram? Deus falou assim: eu vou providenciar para vocês um alimento chamado maná. E esse maná ia alimentar o povo. Esse maná ia sustentar o povo, ia trazer força, ia trazer para eles sabedoria, pastor. Só que eles disseram: todo dia maná. Todo dia maná. Sabe o que é isso? Toda vez vem para o culto, domingo o pastor prega. Toda terça é culto da palavra, domingo escola bíblica. Aí o povo ficou cansado. Aí sabe o que o povo queria? Carne. Porque quem deixa de alimentar com o maná do céu quer carne. E sabe o que é carne? Desejo da carne. Mas Deus tem um maná do céu para você. Você não precisa de carne. Oh glória, você não precisa de carne. O que você precisa é do maná. Esse povo está desejoso de ouvir a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que eles estão apertando Jesus, e Jesus avista 2 barcos. Eu disse quantos barcos? 2 barcos. Mas ele escolhe de quem? De Simão Pedro, glória. Ele vai escolher o barco de Simão Pedro, que a Bíblia diz que esses pescadores estão lavando as suas redes. Há um louvor que diz: quem mandou largar a rede? Mas aqui eles não largaram a rede, eles estão lavando a rede para tentar no outro dia, entendeu? Oh glória, eles estão trabalhando, e Jesus vai escolher o barco de Pedro, mas tinha 2 barcos, e ele entrou no barco de Pedro, glória a Deus. Jesus olhou para aqueles apóstolos, Jesus olhou para aqueles homens e percebeu que eles estavam trabalhando. É alguém que não desiste. Diga para o irmão, só para catucar ele, para ele não dormir, e diga para ele: Jesus te escolheu porque ele sabe que você trabalha, porque ele sabe que você não desiste. Ah, meu Deus, sabe o que é isso, irmão? Eu trouxe essa palavra esse dia pela manhã. Sabe o que acontece? Tem muita gente que no mundo era assim: eu sou filho de nordestino, o negócio comigo o bicho pega. Tem muita gente que no mundo era assim: se mexer comigo eu puxava a faca e ia pra cima. Aí sabe o que está acontecendo no nosso meio? Depois que conhece Jesus, aí ouve uma palavrinha do irmão, já fica todo tristinho, já fica todo desanimado. E Jesus te trouxe aqui para dizer para você: eu quero usar você, eu quero te usar. Para de frescura, eu escolhi o teu barco, eu quero usar você. Jesus escolhe pescadores porque sabe que pescador não desiste, porque sabe que pescador gosta de contar história, e sabe que pescador trabalha em conjunto.
E ele escolheu o barco de Pedro. Só vai viver milagre quem trabalha. Pega isso aí, irmão. Só vai viver milagre quem trabalha. O capítulo de número 4 do livro de Neemias, o versículo 21 diz: dessa maneira prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espada, desde ao raiar do alvorada e até o cair da tarde. E assim prosseguimos o trabalho. A glória a Deus. Ei, Provérbios capítulo de número 20, versículo 13 diz: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento, glória, de sobra. Eita, Jesus vai entrar no barco do Pedro, e o barco de Pedro era onde Pedro trabalhava, era o trabalho de Pedro. Agora eu quero te dizer uma coisa: Jesus pode usar o teu trabalho para pegar o evangelho? Jesus pode usar o seu emprego para pregar o evangelho? Aleluia! Se ele puder entrar no teu emprego que ele te deu para pregar o evangelho, você vai viver milagre de Deus. Quem trabalha vive milagre. Provérbios capítulo 6, verso 6 diz: aprenda com a formiga, preguiçoso, observe ela e age e seja sábio. Preguiçoso não vai viver milagre, mas quem trabalha vai viver algo extraordinário na presença de Deus. Quem crê nisso aqui, irmão? Quem crê nisso aqui? Oh glória, Deus está dizendo: trabalhe, porque eu vou fazer milagre. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, ele tem uma recompensa. Jesus escolheu o teu barco. Jesus entrou no teu barco. Só que olha que coisa, Denise, tinha 2 barcos e ele escolheu o de Pedro. Sim? Mas os outros que ele não escolheu, não ficou chateado. Se é a tua hora, se é a hora de alguém que não é você, respeite. Mas não saia do barco, não saia da praia. Tem gente que, vou sair porque não escolheu o meu barco. Só que se você observar, quando houve a multiplicação, eles chamaram todos para viver milagre. Você entendeu? A Bíblia diz que as redes se romperam e Pedro fez o quê? Chamou todo mundo. Agora, se eles tivessem ido embora, se eles tivessem não escolher o meu barco, eu vou embora, não ia viver o milagre de Deus. Jesus escolheu o de Pedro. Você está entendendo isso aqui, irmão? Tem gente aqui que Deus escolheu o teu barco, e tem pessoas que Deus está dizendo: ainda não chegou a tua hora, mas a tua hora vai chegar. Fica tranquilo. Só não saia da praia, só não saia do ambiente de milagre. Oh, glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu postei lá, né, irmãos, lá no vídeo do pastor, que ele diz assim, que muitas pessoas ficam chateadas, né? E diz assim, eu estou saindo da igreja porque a igreja não tem amor. Então, se ele saiu da igreja, que na igreja, a igreja é o único lugar que devia ter amor, ele achou na onde, né? Oh, glória. Mas eu quero te dizer uma coisa: a igreja de Deus é a semelhança da arca de Noé. Lembra? Um monte de bicho fazendo fezes. Você está entendendo isso? É um monte de bicho fazendo um monte de fezes. Só que eu prefiro estar na arca limpando a merda de quem está fazendo do que estar fora entendeu? Da arca. Porque a arca é lugar... Eu prefiro estar na arca limpando a merda do povo. Sabe o quê? Melhor do que estar fora da arca. Porque pegar todo mundo pronto é fácil. Aqui nós vamos ter pessoa atribulada assim. Aqui nós vamos ter pessoa problemática assim. Mas Deus não disse assim: eu vou te dar uma igreja com todo mundo perfeito. Não, eu vim para os doentes. Porque os doentes é que precisam de médico. Porque o são não precisa. Eu quero te dizer, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, Jesus está dizendo: você está na arca, e aqui é lugar de ter salvação, aqui é lugar de purificação, aqui é lugar de transformação. Olha que
coisa, isso aqui desceu quentinho agora. Quentinho do céu. Jesus entrou no barco do Pedro. Jesus andou com Pedro. Mas vamos relatar um monte de problema que Pedro deu. E ainda Jesus disse para ele: quando você se converter, você vai ser uma bênção, Pedro. O fato de Jesus escolher o meu barco não quer dizer que eu vou ser perfeito. Mas o importante é que ele me escolheu. Com todos os meus defeitos, ele me escolheu e entrou no barco. E aí sabe o que Pedro faz? Jesus fala assim, ó: empurra um pouquinho da praia. Aleluia. Pedro vai empurrar o barco para que Jesus pregue o evangelho. Eita, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Sabe por que esta igreja está de pé? Porque tem gente empurrando o barco para que Jesus pregue. Oh, glória. Sabe por que esta igreja está aqui de pé? Nós estamos aqui como uma comunidade de Cristo, porque tem empurradores de barco para que o evangelho seja pregado. Sabe por que tem muita gente aqui que veio, aceitou Jesus, que está aqui cada dia sendo lapidado por Cristo? Porque tem empurrador de barco. E o que é empurrador de barco, pastor? Empurrador de barco não aparece. Empurrador de barco não é estrela. Empurrador de barco é aquele que está atrás das cortinas, atrás da malhada, orando, dizimando, ofertando e dizendo: ei, eu estou aqui, eu não apareço, estou limpando a igreja, estou fazendo coisas simples, mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque nesse momento muitas pessoas são alcançadas através da live, muitas pessoas são alcançadas no evangelho, nessa rua, nessa cidade, através dessa igreja. Sabe por quê? Porque tem gente empurrando o barco. Tem gente empurrando o barco. A minha oração nessa noite é: Deus, levanta empurradores de barco para que Jesus apareça. Oh, glória, eu estou sentindo a graça. Aleluias. Aleluias. Diga para o irmão: Jesus escolheu o teu barco. Desperta que Jesus escolheu o teu barco. Aleluia. Aí quando ele escolhe o barco de Jesus, ou de Pedro, Jesus vai pregar e a Bíblia diz assim, ó: e terminando de pregar a palavra, ele falou para Pedro: Pedro, lançai, vai para o fundo do mar e lança as redes para pescar. Aí Pedro vai dizer as suas experiências. Tive uma experiência ruim. Eu pesquei a noite toda, nós pescamos, e o melhor horário era à noite, mas a gente não pegou nada. Mestre, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Não importa a experiência frustrada que você teve, porque tem gente que teve experiência frustrada e não quer tentar de novo. Mas Jesus te trouxe aqui para dar uma ordem para você: vai para o fundo do mar e lança as redes. Oh, glória. Vai para o mundo e lança as redes. Mas a minha experiência, olha, Pedro oscila entre a realidade desanimadora da experiência frustrada e a fé vitoriosa, entre a improbabilidade do esforço humano e a manifestação do poder de Jesus. Mesmo Pedro já estava lavando as redes. O mesmo Pedro já estava lavando as redes e aguardar até o outro dia seguinte, tomá-as de novo para lançar no mar, debaixo de uma ordem expressa de Jesus. Ou seja, Pedro largou tudo, ia pescar no outro dia, mas ele ouviu a palavra de Cristo, ele ouviu a palavra de Jesus. Ah, meu Deus, lembra que eu falei aqui no início? Ei, irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós temos que começar a praticar a palavra de Deus, porque se você ouvir a palavra e praticar, você vai viver um milagre de Deus. Aí eu estou falando com alguém nessa noite que já desistiu por causa de experiências frustradas, experiências ruins, e Jesus está te dando uma ordem hoje: levanta, pega essa rede, levanta, pega essa rede, pega o instrumento que eu te dei, levanta, porque eu quero fazer você viver experiência extraordinária. Oh, glória.
Pastor, mas eu estou desanimado. Não tem problema, a ordem é dele. Pastor, mas eu estou frustrado. A ordem é dele. Você prefere obedecer a ordem dele ou você prefere passar processos? Eu prefiro obedecer a ordem dele, porque eu sei que a ordem dele é seguida de poder para realizar aquilo que ele falou. Oh, glória! Jesus está dizendo para alguém aqui: se você obedecer aquilo que eu te ordenei, a partir de hoje a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, o teu milagre vai chegar. Deus está dizendo: mas obedeça, obedeça a minha palavra. Toma uma posição, pega essa rede e volte para o mar. Volte para o mar, porque o mesmo lugar da tua vergonha vai ser lugar de dupla honra. O mesmo lugar que você foi desanimado, frustrado, é onde Deus vai te honrar. Quem crê nisso aqui? Oh. A pastora já falou aqui: aqueles que te viram, ei, frustrado, casamento destruído, aqueles que te viram de situação ruim, eles vão te ver diferente. Eles vão te ver diferente. Pescou a noite toda, não pegou nada. Ei, não tenho nada para oferecer aos meus clientes, não tenho nada para oferecer para as pessoas. E Jesus está dizendo: a partir de hoje, se você obedecer, você vai ter de sobra para oferecer. Glória. Você vai ter de sobra para oferecer para os necessitados. Aleluia. A palavra que Pedro diz para Jesus, ele usa mestre, que só aparece aqui em Lucas, que significa epistata no grego. O significado é chefe superior. Autoridade superior, dá ordem ao subordinado. Aqui Jesus não pede como aconteceu no versículo 3, a parte B, mas ele ordena. Ele dá ordem. É uma ordem superior. Tem gente aqui que prefere obedecer a ordem do chefe do que obedecer a ordem de Jesus. Eu fico imaginando, se alguns crentes de hoje estivessem no tempo de Nabucodonosor, quando ele fez a estátua, eles iam se prostrar e adorar a imagem. Porque eles preferem ouvir a ordem de um mestre, de um superior, do que de um patrão, do que a ordem de Jesus. Mas Pedro está dizendo assim: mestre, o Senhor tem autoridade. Posso dizer uma coisa? A resposta de Pedro é a obediência, pois o mestre tem debaixo de seu controle até os peixes. Glória. O mestre tem debaixo da sua autoridade até os peixes. Então, quando ele disse vai mar alto, ele está dizendo: eu dou ordem para os peixes ir para a tua rede. Oh, glória a Deus. Pode ir, peixe, vai para a rede de Pedro. Glória. Porque Jesus, quando ele dá uma ordem, ele já realizou aquilo que precisamos, irmãos. Lembra de Elias? Vai para Serepta, porque ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Eita, vai para o ribeiro de Querite, porque eu vou mandar os corvos te sustentar. Meu Deus, a providência vai vir de Deus. A providência para a sua vida vai vir de Deus. Mas se você estiver disposto a obedecer a ordem de Deus, oh glória, quem quer vivenciar milagre de Deus aqui? Você está disposto a obedecer? Ele está dando uma ordem: pega o instrumento que eu te dei, pega o instrumento, o seu instrumento de trabalho, que é para pegar peixe, pega na mão e agora volte para o mar alto, volte para o lugar que eu te posicionei. Se posiciona, porque você vai viver milagre da parte de Deus. Quem crê nisso? Aleluia! A Bíblia diz que quando Pedro, irmão, ele vai para o mar alto, a Bíblia diz que ele pegou uma grande quantidade de peixe. E quando ele pega uma grande quantidade de peixe, diz que eles fizeram, ele fez um sinal para os companheiros, versículo 7, que estavam do outro lado do barco,
que estava no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Foram e chegaram ambos nos barcos, de maneira que quase afundaram. Olha, lembra que eu falei? Se eles tivessem saído da praia, não ia viver um milagre, porque Pedro chamou todo mundo. Quando Pedro viu o milagre, olha o que diz o versículo 8. Põe aí Lucas capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, olha o versículo de número 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. O encontro com Cristo produz algumas coisas em nós. Se você disse que tem um encontro com Cristo, deve manifestar isso em você. Primeiro, arrependimento. Eu sou pecador. Tem gente que diz que teve encontro com Cristo, mas não se arrepende dos seus pecados. Mas o encontro com Cristo faz o quê? Arrependimento. Olha o que Pedro diz: afasta de mim, que eu sou pecador. Lembra do profeta Isaías? Quando ele vê o Senhor, ele disse: eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. E quando eu tenho a revelação dele, ele disse: ei, eu vi o Senhor e eu vou morrer, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos agora viu o Senhor. Ai de mim, eu sou pecador. Então o encontro com Cristo tem que manifestar em mim arrependimento. E quando produz em mim arrependimento, aí sabe o que tem? Perdão dos pecados. Porque Jesus vai dizer no versículo 9, olha o versículo 9, capítulo 5, o versículo 9. Olha o que Jesus disse: pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Versículo 10. Aí ele disse: assim como seus sócios Tiago, João, filho de Zebedeu. E disse Jesus: não tenha medo, agora em diante vocês serão pescadores de gente, ou pescadores de homem. Qual é, pastor? A segunda coisa: perdão pelo pecado. Ei, você pode ter chegado pecador, você pode ter chegado aqui, oh glória, e se arrependeu dos seus pecados, e Jesus está dizendo: eu te perdoo hoje, eu te perdoo hoje. Essa noite tem perdão de pecado aqui, essa noite tem perdão de pecado, oh glória, aleluia. Arrependimento. O encontro com Cristo traz arrependimento. O encontro com Cristo tem perdão de pecado. A Bíblia diz que ele pega os nossos pecados e joga no mar de esquecimento, e ainda põe uma plaquinha: proibido pescar. Proibido pescar. Mas produz arrependimento, produz perdão de pecado. Mas tem um último aqui. Ele chama você para uma missão. Porque ele disse: de agora em diante eu vou fazer vocês pescadores de gente. Charles Spurgeon disse: todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. O que você é? Todo cristão tem um chamado para a missão. Todo cristão tem um chamado para a missão que Cristo o chamou. Ele disse: eu vou fazer vocês pescadores de gente. Aleluia. Jesus está dizendo: tem gente aqui que eu tenho um chamado, e ela está prostrada. Por quê? Ela está parada. Por quê? Eu te chamei para uma grande obra. Oh, glória a Deus. Você quer viver um milagre de Deus?
Está na hora de você fazer o que os apóstolos fizeram, porque milagre não é para se lambuzar, milagre é para viver propósito. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Oh glória! Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Ei, é momento de você começar a largar tudo. É momento, filhinhos, nós estamos na última hora. É hora de você abandonar tudo e seguir Jesus, porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus te trouxe aqui para dizer: eu tenho um chamado para você, eu tenho missão para você. Se levante, se levante. Oh glória a Deus, se levante. Se levante, Deus tem um chamado para a missão. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles poderiam querer montar uma empresa. Agora, pesquei um monte, você é doido. Agora que eu estou cheio de dinheiro, agora que minha empresa prosperou, Jesus está dizendo: vem, eu quero fazer você pescador de homem. Eu quero fazer você pescador de gente. Oh glórias! Quantos têm um desejo aqui de prosseguir e fazer a vontade de Deus? Quantos têm? Quantos têm um desejo aqui, irmão? Jesus está hoje te visitando aí. Oh meu Deus da glória, Jesus vai impulsionar no teu coração, glória, para que você viva para a glória dele, para que você viva para a missão dele, para que você viva para fazer a vontade dele. É interessante aqui que Jesus não muda a profissão deles. Jesus não muda a profissão deles. Jesus vai dizer: ei, vocês são pescadores de peixe, mas eu quero fazer vocês pescadores de homem. Eita glória a Deus. Jesus quer usar crente aqui, e ele está dizendo: ei, vocês preferem abandonar tudo e me seguir, ou você prefere só se lambuzar com milagre? Porque se lambuzar com milagre, uma hora a providência acaba. Se lambuzar com milagre, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Ana orava. Ana orou pedindo um filho. Ana orou incessantemente pedindo um filho. Mas a Bíblia diz que quando ela entendeu o propósito, ela disse: se o Senhor me der, eu te darei um menino. Ah, glória! Aí a Bíblia diz que quando acontece o milagre, ela vai até lá para entregar Samuel. Se Ana não entrega Samuel, o Samuel ia virar idolatria. Se Ana não entrega Samuel, ela ia idolatrar Samuel. Tem muita gente idolatrando o milagre, tem muita gente idolatrando a providência de Deus. Mas Deus está dizendo para você: o milagre é o caminho que eu preparei para que você faça a minha missão, o meu propósito. Jesus te chamou para o propósito. Jesus te chamou, ele quer te fazer pescador de homem. Tem gente aqui que já era para ser missionária. Tem gente aqui que já era para estar voando, mas está prostrado, está vivendo de milagre, de mesquinharia. E Jesus está dizendo: eu não quero te dar pouco, eu quero te dar muito. Eu quero te dar muito. Oh, glória! Oh, glórias! Mas você sempre está voltando, sabe por quê? Sabe por que você não chegou onde Jesus quer? Porque você não está obedecendo. Ele disse aqui, ó: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar vivendo essa vida? Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. E Jesus está dizendo que hoje é noite de você tomar uma decisão. Deixa tudo e segue Jesus. Não estou falando seguir, vir para o culto, sentar na cadeira, ouvir a palavra e ir embora. Entrar para um propósito. Propósito com Cristo, de ganhar almas para Jesus. Chamado para uma missão. Ai, pastor, não, eu quero ficar aqui no banco. Você sabe que quem fica no banco é prego.
E prego é só para ser martelado. Quer ficar grudado aí? Você vai apanhar todo dia. Mas Jesus te chamou para um propósito, para uma missão. Quantos milagres os discípulos vivenciaram de Jesus? Muitos milagres. Muitos milagres. Sabe por quê? Porque eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles viram Jesus apaziguar a tempestade. Eles viram Jesus andar sobre o mar. Sabe por que muitas pessoas não estão tendo mais experiência extraordinária com Deus? Porque não obedecem. Agem do jeito que quer agir. Fazem do jeito que quer. E aí não tem como, se não obedecer Cristo, não tem como vivenciar o poder sobrenatural de Jesus. Mas se você decidir hoje, nesta noite, e dizer: eu quero, Jesus, eu vou obedecer, estou largando tudo e eu quero seguir. Estou largando tudo e quero seguir o Senhor. Estou largando tudo que me satisfaz. Sair da zona de conforto e viver o propósito de Deus. Quem quer sair da zona de conforto e viver o propósito de Deus? Quem quer sair da zona de conforto e começar a viver o sobrenatural de Deus? Alamandarabacébia. Quem quer? Deus está dizendo: eu te escolhi para uma missão, e através de você eu vou trazer muitas vidas, eu vou trazer muitas almas através de você. Mas aquele que se alista no exército de Deus não se embaraça com as coisas dessa vida. Deus está dizendo: larga tudo e me siga, porque eu tenho algo sobrenatural para contigo. Quem crê nisso aqui? Você pode aplaudir a Jesus? Você pode glorificar a Ele? Tem milagre de Deus, tem o sobrenatural de Deus, somente se você obedecer. Suas experiências foram frustradas, mas a partir de hoje é a ordem dele. Está na hora de a gente parar com esse negócio de experiência frustrada. E a gente para. Não quero mais. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantas experiências frustradas ela teve? Um monte. Mas mesmo assim ela não desistiu. Quantos curandeiros ela procurou? Um monte. Mas ela não desistiu. Quando ela ouviu Jesus, ela foi até lá, mesmo correndo risco. Ela disse: eu vou. Irmão, só vive o sobrenatural de Deus quem se entrega. Quem se entrega. Hoje, pela misericórdia de Deus, né? Eu faço 14 anos na presença de Deus. 14 anos na presença de Deus. E eu nunca fiquei com esses negócios que os crentes ficam. Vou parar, não quero mais. Não porque eu sou super crente. Não, porque eu sou como vocês. Já fiquei desanimado já. Eu conto para os irmãos aqui. Uma vez a minha esposa falou: ele vai desviar. Faltei no culto de domingo, uma vez só. Ela falou: pronto, agora ele desviou. Porque o Júnior faltar no culto no domingo. Você acha que eu não fiquei chateado? Fiquei. Mas por isso que eu gosto de louvar aqui. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Porque quando eu olho para ele, eu vejo: olha de onde ele me tirou. Cachorro lambia sua boca, minha filha. Cachorro lambia sua boca. Você bebia cachaça. Você andava todo trupilho. Hoje eu vejo umas mulheres no mundão aí, né, irmão? Meu Deus do céu. Aí coloca um brinco aqui no nariz, parece uma vaquinha. Coisa feia, o diabo deixa ridículo. E elas acham que tá bonita. Olha, o diabo faz dessas pessoas, oh, irmão, é bem que fala mesmo, é cavalo. Sobe em cima, é isso que o diabo faz. Aí você fala: meu Deus, que coisa horrível. E elas acham que tá bonita. Mas tu era assim também, né? Andava com aquela roupa curta, achava que estava arrasando, e o povo tirando uma onda com a sua cara, né, irmão? Andava toda pintada, parecendo patati patatá. E não que seja errado, né, irmão? Mas hoje você é moderno, hoje você anda, né, mais suave, né, irmão? Mas andava toda zoada. Aí Jesus veio e te lavou. Aí Jesus te salvou. Aí Jesus te limpou. Glória a Deus. Aí hoje o povo olha para você e fala: nossa, que diferente, né, irmão? Oh, glória. Olha o brilho no rosto dela. Olha o brilho no rosto dele. Aí tu quer parar. Aí
que Jesus te trouxe aqui? Ei, eu te trouxe aqui para dizer: eu tenho uma grande obra na tua vida, minha filha. Oh, glória. Irmão, eu não sei vocês, mas quando eu olho os vídeos meus do passado, eu falo: Jesus, ainda bem que Jesus salvou. E a pastora até brinca comigo ainda, que eu lembro uma época que eu andava com a calça dos dálmatas, de plástico ainda. Cheguei na igreja negrão, assim, cabelo moicano. Mas Jesus faz obra, não faz não? Né, pastora? Olha lá, glória a Deus, pastora. Glória a Deus. Aí chega aqui, o crente fica tudo... Sabe o que é? Falaram comigo mais alto um pouquinho. Mas lá no mundo era xingado de tudo quanto é nome. Jesus está dizendo: vem que eu quero fazer você pescador de homem. Vem que eu quero fazer você pescador de homem. Vem. Eu falo, mas irmão, você olha para o mundo hoje, você vê as pessoas, umas coisas feias, né? Já conheci de um. Essa aí eu falo, não sei como tem coragem de andar igual uma vaquinha. E acha bonito. Mas Jesus te chamou para ser pescadores de homens. Olha para você hoje, olha para você e fala: nossa, como Jesus fez uma obra maravilhosa. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Deus trata com o camarada, trata com a mulher, né? Deus dá um presente para pastor, um homem tão bonito assim, né? As mulheres, Deus deu um presente para ela, falou: você é um canela de fogo, né? Vou te preparar, né, irmão? Deus dá uma família linda para nós, e a gente pega e fica com isso aí, irmão. Para com isso. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Pega a sua rede e vem, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, eu creio que tem uma grande obra com esta igreja, mas nós precisamos se posicionar e parar com tanta frescura. Amém? Frescura. Eu falo frescura que eu já sou assim o português, claro. Irmão, amanhã não tem tarde da bênção, porque a tarde da bênção agora vai ser às quartas-feiras, às 14h30, tá bom? Na terça-feira vai ter consagração pela manhã e à noite o culto da palavra, né? Vamos terminar essa carta aos Coríntios, a primeira. Já depois que terminar, aí a gente tira o culto de terça, vai ter só de quinta e domingo, e terça-feira nós vamos para os lares, tá? Eu vou separar pessoas para ir para os lares, tá bom? É para ir. Viu? Deus te chamou para ser pescador? Então vá, tá? E aí na quinta-feira também, na quarta-feira tem ensaio com as irmãs, né? Tem ensaio com as irmãs na quarta-feira. A pastora vai falar com as irmãs, né, no final aí. As irmãs fiquem aí, glória a Deus. Aleluia. Já preparei até uma luva de boxe lá, tá no carro. Tá no carro, falei, já deixa na mão dela. Então, tá bom, irmãos? Nós vamos começar um propósito de oração. Aos domingos vai ser das 9 às 10 e na semana das 10 às 11. Propósito de oração, tá bom? Eu tinha falado para os irmãos que ia começar dia 8, né? Mas é melhor no dia 9, porque é terça-feira. Acaba o culto e a gente já começa. 21 dias, tá bom? Tá bom? Amém? 21 dias, oração das 10 às 11. Você venha, vai ser um propósito para você e um propósito para a igreja. E eu já falei para os irmãos aqui qual é o propósito da igreja. Eu podia fazer o propósito das cadeiras, mas eu não quero. Eu vou fazer um propósito da igreja para a vida espiritual dos irmãos. Tá bom? Vida espiritual. Nós vamos fazer 21 dias. Porque quando você olha lá o livro de Daniel, você vai ver que o povo estava morto espiritualmente lá. E Daniel vai orar, porque alguns cativos não voltaram para realizar a obra. Ficaram lá na Babilônia. E Daniel está orando para despertar o povo. Aflição. Então vai ser 21 dias, de segunda
Direto, tá, irmãos? Então, de segunda a domingo, vai ser das 10 às 11. E de domingo, vai ser das 9 às 10. Tá bom? Amém? Quê? O cara vem com Palmeiras aqui, tá sem visão. Se viesse com a camisa do Corinthians, ainda estava com visão. Se coloca sobre os pés. Ora, pastor Marcos, dá a benção. Glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por esta noite aqui na tua casa, meu Deus, onde tivemos o privilégio de ouvir a tua palavra, meu Pai, uma palavra que eu creio vai nos sustentar durante toda esta semana, Senhor meu Deus. Meu Deus, eu peço que o Senhor leve a cada um para os seus lares em paz e segurança, nos dê uma semana abençoada, e ainda que venham lutas, nós possamos, meu Deus, nos lembrar que em Cristo somos mais que vencedores. Nós oramos, pedindo, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, não somente hoje, mas para sempre. Quem pode confirmar esta palavra, diga! Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.